Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Alegria mais uma vez poder estar disponibilizando essa aula hoje. Estou aí nessa paisagem aqui, nessa selva. Olha que os animais aí. Brincadeiras à parte, a gente vai falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Você que tem acompanhado as aulas no Centro de Mídias, então dando continuidade ao conteúdo que está sendo trabalhado, né? E esse conteúdo não foi muito bem abordado, até por causa do tempo. Então, estou aproveitando, já que o conteúdo do primeiro ano de ensino médio é muito extenso, então a gente vai complementando as atividades. Então, a gente vai falar hoje sobre relações ecológicas, ou seja, os seres vivos, eles acabam se interagindo entre eles, seja na forma de alimentação, seja na ajuda, disponibilidade de alguns trabalhos, enfim, e isso pode ser benéfico ou não. Então, a gente vai trabalhar isso hoje. Vamos lá, isso aqui, acompanha aí. Então, as relações ecológicas entre os seres vivos, elas podem ser harmônica ou desarmônica. O que seria isso? Harmônico, né? A palavra já fala, harmonia. Então, a harmonia, então os dois seres, por exemplo, quando a gente está falando de dois seres vivos, duas espécies iguais ou tratando de espécies diferentes, os dois eles são beneficiados, né? Então a harmonia está sendo algo bom para os dois, ou está sendo bom para um, diferente para o outro. Agora a desarmônica é quando algum está sendo prejudicado, ou no caso os dois. Então a gente vai começar a entender quais são essas relações ecológicas, quando um é prejudicado, o outro não é. E para falar disso, nós temos também dois tipos de relações ecológicas, a intraespecífica e a interespecífica. Então vamos começar com a intraespecífica. Vamos lá. Intra, né? Então a palavra intra significa dentro, ou seja, é a relação ecológica que ocorre entre seres da mesma espécie. Então nós vamos ver agora algumas relações ecológicas que você já deve ter ouvido falar, de seres que são da mesma espécie, quando eles se interagem entre si. E o primeiro que nós vamos falar aí é a sociedade. Vamos lá. Então, sociedade é quando os indivíduos eles cooperam, né, são da mesma população ali, e eles cooperam com divisão de trabalho. Então, cada um tem a sua especificidade. Então, vamos lá. Essa foto aqui que você está vendo, então você consegue ver as abelhas. É um exemplo muito claro para a gente, pois nas abelhas você talvez tenha um conhecimento, tem a rainha, né, que tem o objetivo, aquela que cuida, né, dos filhotes, que colocam os ovos, tem as operárias, tem aquelas que vão ajudar a rainha, tem o zangão, então cada um tem a sua função. Tem aquelas que quando você mexe no enxame, numa colmeia, são as primeiras, né, que vão dar a sua vida por todas as outras abelhas, né, então todas têm a sua função específica. Veja agora um trechinho de um filme que você talvez já viu e que retrata muito bem isso, de uma forma bem bacana. Dá uma olhadinha. Muito bem. Então, esse filme que você viu, esse trechinho curto, né, o filme Vida de Inseto, então ele fala e mostra ali também que as formigas é um exemplo de sociedade. Então, cada um tem a sua divisão também, tem a rainha, então todas têm a sua função. Os cupins também são exemplo, e nós seres humanos, também vivemos em sociedade, onde todo mundo com a sua profissão diferente, seu trabalho diferente, coopera para o bem comum. Aliás, pelo menos deveria ser assim. Vamos lá para o segundo, dentro da mesma espécie, então, relação ecológica intraespecífica. Então, a segunda a gente vai falar sobre a colônia. Vamos lá. Então, colônia. Qual é a função? O que é a colônia? Eles vivem juntos para que eles possam ter mais chance de sobrevivência. Nesse caso, não há divisão de trabalho, mas vivendo unidos ali, eles conseguem, por ser seres muito simples, eles conseguem ter uma chance, né, uma sobrevivência melhor. Exemplo disso, as bactérias. As bactérias vivem em colônia. Você já usou esse termo, né, colônia. E também eu trouxe aqui os recifes de corais. Então dá uma olhadinha.
Os recifes de corais é uma coisa maravilhosa, quem nunca viu. Até partilhando aqui, essa fotinha quando eu tive a oportunidade de estar lá em Recife, e a gente fez, né, a viagem lá de lua de mel, então a gente teve a oportunidade de estar vendo esses recifes de corais aí, e quero dizer para você, olhando, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Recifes de corais é um lugar, né, então os corais eles vivem em colônia para que eles possam ter uma sobrevivência maior, e também eles são um lugar, o berçário de muitas espécies de peixes, enfim, é importantíssimo, e é uma das coisas mais bonitas de se ver na vida. Então, assim como eu tive a oportunidade, desejo que você também tenha uma oportunidade de ver, né? Se um dia tiver, faça um mergulho, que é uma das coisas mais surpreendentes e bonitas nessa vida. Bom, vamos lá, vamos para o terceiro. O terceiro é a competição intraespecífica. Então, o nome já fala, competição, os animais, os seres, eles vão competir. No caso, como a gente fala de competição intraespecífica, então nós estamos falando que dentro da mesma espécie, os animais podem competir. Vamos lá, por alimento, seria uma das alternativas. Outra alternativa, ele pode estar competindo também por causa de água, então a necessidade de água, então a briga por causa de água. Território também, os animais podem ali brigar por território. E também, quando se fala dentro da mesma espécie, a gente está falando de um outro ali, que é o acasalamento, né? Então, por parceiros, né? Por exemplo, os leões que brigam, dois leões que estão brigando por um harim de leoas. No caso aqui eu trouxe também um urso polar, mostrando aí, no caso, eles competindo. Certo? No caso aqui a gente não dá para ver se é por alimento, por fêmea, mas nesse caso a relação intraespecífica pode ocorrer dessa forma. Muito bem? Bom, vamos agora para a última, então, dentro da mesma espécie, o último grupo, que seria, então, o canibalismo. Então, o canibalismo, talvez você já ouviu esse nome, são dos seres que acabam se alimentando com os seres da própria espécie, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo. No caso, você está vendo aí a fêmea de louva-a-Deus, ela se alimentando da cabeça do macho depois da cópula, né? Depois do acasalamento. Aí você pode falar, nossa, que coisa estranha, né? Então, os cientistas têm muita teoria sobre isso. Então, de repente, é alimento que ela vai ter para os filhotes, enfim, né? Então, tem muitos estudos, muita divergência sobre isso, mas é comum em algumas aranhas também podem fazer isso. Então, o canibalismo seria isso. Você pode até pensar, mas eu já vi também entre tribos indígenas, africanas, aborígenes da Austrália, enfim, isso geralmente é mais por ritual, tá bom? Então, na espécie humana isso não é comum, isso quando acontece é por mais ritual religioso, algo nesse sentido. Bom, vamos lá para o segundo grupo, então, o grupo das interespecíficas. Então, é o grupo das relações ecológicas entre espécies diferentes. Então, interespecífica, espécie diferente. E aí nós temos vários. Primeiro, o mais fácil, com certeza, tenho certeza que você já ouviu falar, vamos lá, que é o predatismo. Predatismo, então, um ser ele vai predar o outro, ele vai se alimentar do outro, então ele vai caçar. Interessante falar aqui que um olhar de um animal predador é diferente de um olhar de um animal que é predado. Então, vou dar um exemplo claro. Um leão, por exemplo, quando ele vai caçar, ele tem que ter esse olhar fixo. Então, o predador, ele tem um olhar fixo, né? Então, ele consegue focar para que ele consiga correr e tudo mais, analisar e conseguir caçar o seu alimento. Um animal predado, então, ele tem uma visão mais unilateral, porque o objetivo dele na vida é fugir, sair correndo. Dá um exemplo disso, o cavalo. Então, o cavalo não tem que se colocar lá, né? Se coloca uma tapa para que ele possa andar e não se assustar com as coisas do lado, porque o cavalo é um animal herbívoro, né? Não é um animal predador, no caso, teoricamente, seria um animal predado. Então, essa visão do animal tem a ver com a sua capacidade aí também de caçar. Então, trouxe aqui um exemplo. Então, nós vemos nesse exemplo aqui uma águia caçando uma raposa. E eu gostaria que você visse também esse trechinho rapidinho, onde mostra para nós alguns pássaros aí chamados de mergulhões. Dá uma olhadinha que interessante.
Interessante, né? Então, esses pássaros eles têm a capacidade de mergulhar a grandes profundezas para que eles possam pegar o seu peixe, né? Predar o seu peixe. E isso é muito bacana, porque imagina só, né? A capacidade que ele tem de no mergulho, já que ele não pode ficar nadando ali todo momento, então ele consegue já observar o peixe de uma distância muito grande e cair sobre a água e buscar esse peixe de maneira certeira, né? Isso é algo muito legal da natureza. O próximo, então, é a herbivoria. Então, animais herbívoros, animais que se alimentam exclusivamente de plantas. Aí nós temos vários, trouxe aqui também esse exemplo. O elefante. O elefante, embora seja um animal gigantesco, um animal grande, ele se alimenta exclusivamente de plantas. Então, haja planta para que o elefante possa se nutrir, né? Então, ele é um animal herbívoro. Nós temos outros também que nós conhecemos, né? Então, a vaca, o cavalo, como eu disse, então muitos são os animais herbívoros. Então, a herbivoria, se eles se alimentam exclusivamente de plantas. Vamos lá, terceiro grupo, parasitismo. Então, o que é o parasitismo? Então, seres parasitas, que vão parasitar, que vão tirar nutrientes. Então, eles não vão se alimentar inteiramente, não é que nem um predador que vai lá e arranca um pedaço ou se alimenta inteiro, mas esse parasita, que pode ser um endoparasita, um ectoparasita, endo, por exemplo, uma lombriga que está dentro do corpo, né? Então vou colocar aqui nós temos uma lombriga, né? Então a lombriga, ela se comporta como um endoparasita, ela fica dentro do nosso corpo. E aqui nós temos um ectoparasita, que seria um carrapato estrela. Esse carrapato estrela, então ele fica na parte mais externa, depois ele pode adentrar o corpo e dica de saúde, esse carrapato estrela ele pode trazer aí uma coisa que chama febre maculosa, e ela é altamente perigosa. E a gente encontra muito esse carrapato estrela em lugares que tem cavalos, principalmente capivara. Então, para nós seres humanos, esse carrapato e os parasitas em si, eles são prejudiciais. Quais outros parasitas que nós temos? Piolho, pulga, né? Então são exemplos aí de parasitas. A tênia, você viu aí a lombriga, a tênia ela é um pouquinho maior, a tênia, né, ou chamada solitária, então a gente adquire ela através aí de carnes mal passadas, por isso que é importante cozinhar bem as carnes. E essa solitária tênia, ela pode até atingir 2 metros dentro do nosso corpo, produzir ovos, e o grande problema é que esses ovos podem se alojar no nosso cérebro e aí começar a se alimentar de células neurais e pode dar alguns problemas. Bom, o próximo é o inquilinismo. O inquilinismo já fala, é um inquilino. Então, de uma maneira assim, fazendo uma boa ação, um ser ele hospeda o outro. O que está sendo hospedado, é claro, ele está sendo beneficiado, está ganhando um hotel aí de graça. E o que está hospedando, ele não é prejudicado, diferente do parasitismo. Existem plantas parasitas, vou dar um exemplo. O cipó que fica envolto à árvore, ele está na árvore tirando aí os nutrientes dela, a sua capacidade, a sua energia. Já as orquídeas, por exemplo, como você vê nessa foto, a orquídea na natureza ela é encontrada em troncos de árvores, né, as epífitas. E as epífitas, elas não prejudicam e nem tiram nutrientes das árvores, certo? Você já se perguntou por que será que as orquídeas se encontram nos troncos das árvores? Pergunta interessante, né? Será que eu respondo, dou como atividade? E agora? Vamos responder, vai? As orquídeas, elas estão na natureza, nos troncos das árvores, porque elas são originárias aí a gente encontra, por exemplo, no bioma da Mata Atlântica. E a Mata Atlântica existe, ela tem um dossel, que a gente fala que é altura de vegetação grande. Agora imagina uma orquídea que está numa floresta fechada, no solo. Ela não tem grande porte, ou seja, a luz ela não chegaria, e a primeira matéria que nós vimos esse ano, que é a fotossíntese, não ia ocorrer. Então, como adaptação, esse ser consegue, né, de uma forma muito bacana, se hospedar em árvores sem prejudicá-lo, apenas para retirar a sua energia luminosa e fazer a fotossíntese. Beleza? Vamos lá para o próximo. O amensalismo. O que é o amensalismo? O amensalismo é a capacidade de impedir de o outro aí ser que ele possa se desenvolver. Olha o exemplo. Nesse exemplo aqui eu trouxe
nós vemos aqui os fungos que estão impedindo a produção aí de bactérias. Então as bactérias elas não conseguem se proliferar por causa da ação de fungos. Isso foi importantíssimo para a ciência, porque a partir disso se descobriu o antibiótico, né? A penicilina. Vai contar aí as histórias científicas que foi por acaso, né? Muitas descobertas científicas são descobertas por acaso, e é claro que tinha uma pessoa que entendia de ciência e observou aquilo. Então ele viu que quando um fungo estava aonde bactérias ali estavam, ela produzia uma toxina e impedia a proliferação de bactérias. Então o amensalismo é isso, é um ser que impede que o outro se desenvolva. O próximo é um nome parecido, mas se chama comensalismo. O que é o comensalismo? Então, comer. Ele se alimenta do resto deixado por outros animais. Então, quando o outro animal está se alimentando, ele vai lá e se alimenta dos restos. Está sendo prejudicado o animal que está deixando os restos? Não, é resto. E o animal que está próximo, ele está sendo beneficiado. Então, nós poderíamos dizer, né, que o ser, né, que já se alimentou, ele é indiferente, porque ele já comeu. E o ser que está se alimentando dos restos, ele é beneficiado. Então, eu trouxe um exemplo aqui, muito clássico, que é o tubarão e o peixe rêmora. Observem que a rêmora ela anda embaixo dos tubarões, não é um peixe que é agradável para o paladar do tubarão, ele gosta de coisas maiores. Então, depois que o tubarão ele se alimenta, ele deixa restos caírem na água e ele acaba se alimentando desses restos aí que ficam na água. Imagina, o peixe, além de estar comendo, ele tem a segunda coisa benéfica aí, que quem que vai mexer com o tubarão, né? Então, tá andando com os bonzão aí lá do mar, então ele acaba sendo beneficiado duas vezes. Um outro exemplo também de comensal, as hienas. A hiena ela acaba se alimentando dos restos deixados principalmente de leões. Os leões caçam, as leoas comem e depois sobra um pouco e as hienas vão lá se alimentar disso. Então seria essas sobras também. O próximo, né, nós temos dois parecidos, preste muita atenção. Essas relações ecológicas eu costumo ver bastante nos vestibulares e às vezes tem alunos que cometem erro, principalmente nessas duas. O primeiro que a gente vai ver agora é o mutualismo. Então, o que é mutualismo? A palavra já fala, mútuo, significa de um para o outro. Então, os dois, eles são beneficiados quando estão juntos, um ajuda o outro. Melhor definindo ainda, eles não podem viver separados. Separou um do outro, os dois morrem. Eu costumo dizer nas aulas que é um casamento que não pode se separar. Separou, os dois acabam morrendo. Então, um exemplo aqui, nós vemos aqui um líquen. O que é um líquen? A associação de um fungo com uma alga. Essa associação ela é tão íntima e tão importante que, se separar o fungo da alga, os dois acabam morrendo nesse líquen. Um outro exemplo, o cupim da madeira. Então, talvez já teve na sua casa lá para onde cupim. Dentro do cupim existe um protozoário. O protozoário ele faz a digestão da celulose da madeira e o cupim acaba abrigando ele. Se nós pegarmos esse protozoário e separar, né, do cupim, o cupim acaba morrendo de fome e o protozoário acaba morrendo porque ele não consegue ficar em lugar fora, né, que esteja aí fora do corpo desse cupim, né? Então o protozoário acaba morrendo, ou seja, não podem viver separados. Então o mutualismo é uma associação que os dois são beneficiados, um ajuda o outro e não podem viver separados. Agora o outro, que é a protocooperação ou cooperação, já é uma ajuda. Então um ajuda o outro, os dois são beneficiados, mas nesse caso eles já podem viver separados. Então trouxe aqui um exemplo de pássaros se alimentando de carrapatos de um búfalo. Olha que interessante. Então, um está ajudando o outro nesse momento, porque o carrapato, ele se alimenta... Desculpa, o pássaro se alimenta do carrapato do boi, então ele está comendo, do búfalo no caso, e o búfalo, ele também está sendo beneficiado, porque esse carrapato poderia trazer depois, a longo prazo, algum problema de saúde para o búfalo.
Vamos para o próximo, então, depois do búfalo aqui, né, da relação que nós acabamos de ver de protocooperação, nós temos também competição. E eu não estou repetindo e nem estou ficando louco, não. Mas a competição agora é entre espécies diferentes, então é a competição interespecífica. Então, nessa competição interespecífica, não vai ter briga, a única diferença é que não vai ter briga por acasalamento, é óbvio, né? São espécies diferentes. Mas eles vão brigar por alimento, eles vão brigar, né, por território, vão brigar por água, né? Então condições de ambiente. Então nós vemos aqui alguns pássaros e um castor, no caso seria, brigando por uma semente ou algum alimento que aí nós conseguimos ver. E o último caso, terminando quase já a nossa aula, de sinfilia. O que é a sinfilia? É quando um ser vivo ele acaba meio que obrigando ao outro a fazer alguma espécie de trabalho, ou se aproveitando desse trabalho, né? Meio que trabalho escravo. É interessante isso. Vou dar um exemplo. As formigas, elas podem pegar alguns fungos, elas aprisionam esses fungos dentro do formigueiro, levam folhas para ele. Então, talvez você já viu algumas formigas carregando folha. A formiga não se alimenta de folha, mas olha que interessante. Ela aprisiona os fungos lá no formigueiro, leva essas folhas para ele. Esse fungo se alimenta dessa folha e produz tipo um açúcar que as formigas gostam. Então é um trabalho meio forçado. E esse aqui que eu vou mostrar para vocês é muito interessante. Você pode estar olhando aí, né, um pássaro maior, um preto e um menor, e você pode muitas vezes olhando rapidamente achar que o pássaro maior está alimentando o menor, mas é o contrário. Esse pássaro preto, que é o maior, né, chamado aí de chupim, ele na verdade ele está sendo alimentado por esse menor que é o tico-tico. Por que isso acontece? O chupim, a fêmea do chupim, ela é meio preguiçosa, ela não gosta de cuidar dos seus filhotes. Então o que ela faz? Ela vai no ninho do tico-tico, ela bota seu ovo lá e a fêmea do tico-tico, ela gerando, né, cuidando dos filhotes, né, dos ovinhos, ela não distingue, mesmo o pássaro sendo 2, 3 vezes maior que ela, e ela acaba cuidando do filhote. Então é um trabalho que a gente pode ser meio que obrigado, meio que forçado, né? E assim a sinfilia seria essa relação ecológica, certo, gente? Bom, espero ter contribuído aí para vocês, com vocês aí sobre relações ecológicas. Logo mais a gente vai fazer algumas atividades em relação a isso. Então seria o conteúdo da nossa matéria. Continue com as aulas do Centro de Mídias, que por sinal estão sendo muito boas, tenho acompanhado, e nós vamos desenvolvendo pelo menos uma vez por mês, a cada 15 dias, eu encontro aqui vocês também para dar uma complementada aí nas aulas, certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera! Antes, eu vou deixar aqui um trechinho de um vídeo falando um pouquinho da natureza, né? Para que essas relações ecológicas elas continuem bem, é necessário a gente cuidar bem da natureza. Eu encontrei um vídeo bacana, já que eu falei lá dos recifes dos corais, que é uma coisa maravilhosa. Então é um vidinho de 1 minuto para você ver e assim eu me despeço, certo? Obrigado, gente. Valeu! Eu sou o Recife de Coral. As pessoas acham que eu sou só uma pedra, quando na verdade eu sou uma das maiores estruturas vivas deste planeta. Eu sou tão grande que eu posso ser visto do espaço. Por quanto tempo mais? Eu venho crescendo por quase 250 milhões de anos. Daí vieram os humanos, e agora 1/5 de mim já se foi. Claro, eu moro no fundo do mar e você não costuma me ver com tanta frequência. Mas você precisa de mim. Você sabia que 1/4 da vida marinha depende de mim? Eu sou um berçário para o mar. Peixes pequenos dependem de mim para se alimentar e para se esconderem dos peixes grandes. E adivinha quem come os peixes grandes? Acertou. Você. Eu sou uma fábrica de proteína para todo o mundo. E ainda assim você aumenta a temperatura dos oceanos. E agora eu não posso mais viver aqui. E quando as grandes tempestades e tsunamis varrem o oceano, eu sou sua barreira de proteção. Mas você me destrói com bombas e me envenena com poluição. Bom, aqui vai uma ideia meio maluca. Pare de me matar.